Eu gostaria só que vocês prestassem atenção no que eu for ler agora. Eu tive na exposição do Ayrton Senna, o maior desportista que esse país já teve, e eu recebi um panfleto lá no Museu Histórico, e tem duas frases aqui que eu queria ler para vocês prestassem atenção, que tem tudo a ver com os homens. Não é bíblico, mas tem tudo a ver com os homens. Ele diz assim, abre aspas, se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Quer ser bem-sucedido? Não desista, nos anime. E a segunda diz assim, quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar. Resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar nenhum. Amém? Pastor Carlos. Você esqueceu do sorteio, mas eu não esqueci. Não tem sorteio hoje, não? Não? Aí o número foi distribuído. Ah, é? Ó, alarme falso. Pega ele na saída e dá um cacete nele. Porque é alarme falso. Perdão pela mentira aí. Todo mundo torcendo. Tinha gente que estava até fazendo fé no bicho. Quem é o 40? Jorge, você é o 40? Cadê o papel? Cadê o comprovante? Tem que mostrar o comprovante, cara. Vocês sabem que eu sou advogado. Comigo tem que ter a legalidade da coisa. Advogado burro já morreu. Tá bom, ok. Tá bom. Isso aí, arranquei o presente dele. Meus irmãos, a todos que estão pela primeira vez, é um prazer tê-los aqui. Nós temos gente de igrejas diferentes. E você trouxe o seu amigo, o seu colega de trabalho, né? É um prazer tê-los aqui nesta noite. E, da mesma forma, é um prazer de estar aqui com o pastor João Luiz, que é um amigo de anos. Pastor João Luiz, nós cruzamos as nossas vidas num momento talvez mais delicado da minha vida. Um momento que eu estava afastado do ministério, precisava acertar algumas coisas na minha vida. E mesmo afastado, acabei cooperando lá com o trabalho, né? Com a comunidade de vida. Porque tem um negócio, quando você é de Deus, não tem como. Você mesmo respirando, você respira as coisas de Deus. E na época ele era um diácono, e o pastor, na época que lá estava, queria que eu ficasse lá, disse, não, isso aqui não é para mim não, mas você tem um homem aqui, que eu tenho certeza que esta obra, Deus preparou para ele. E graças a Deus, o pastor que na época não estava muito bem, estava meio aloprado, pegou e indicou ele ao ministério, e ele tem uma linda igreja ali na Pavuna, Comunidade de Vida, que eu tenho a maior alegria de vê-lo ali pastoreando, hoje um pastorzão ali, cuidando daquelas almas. Eu quero receber esse homem de Deus, com uma salva de palmas a Jesus pela vida dele, amém? Seja bem-vindo. Os amigos exageram, né? Glória a Deus. Mas é um privilégio, né? É uma honra estar aqui com os irmãos, né? É um privilégio estar aqui nesse púlpito. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Pela paciência de vocês hoje, né? Para me ouvir, né? E queria dizer também que eu agradeço a Deus pela vida do pastor Carlos, né? Que na época nós também estávamos passando por uma dificuldade enorme, né? Lá na igreja, e foi bom que, né? Como ele disse, né? Às vezes, né, a gente aprende com algum líder como não deve ser o líder. E com outro líder, né, como deve ser o líder, né? Então, às vezes a gente aprende com as pessoas como não deve ser, né?
e aí a gente fazer uma análise, um discernimento, e graças a Deus, né, que a gente deve olhar para aquele que está vencendo, né? Amém? Você deve olhar para aquele que está querendo ouvir a voz de Deus. E eu louvo a Deus, porque aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. Amém? E você é de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, e você é de Deus. Jesus disse que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Amém? Eu quero abrir, que você abra em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, que é o texto, né, básico, o texto que é o tema, né, dessa noite. Gênesis capítulo 1, 26 e 27, amém? É o livro mais fácil de abrir, né? Gênesis. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra já é abençoada, Senhor. Ah, Deus, e a tua palavra é viva e eficaz. Como diz aos Hebreus, mais penetrante do que espada alguma, Senhor Deus, espada de 2 fios, Senhor, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e as tuas palavras, Senhor Deus, elas são poderosas, Senhor, e eu creio que prosperará naquilo que o Senhor enviou nessa noite. Senhor, sara-nos neste lugar, Senhor, e fortifica-nos pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém, amém. Amados, conforme, né, diz o verso 26, eu e você fomos criados para nos parecer com Deus, né? Não fomos criados para ser divinos, porque Deus é espírito, né? E nós somos de carne e osso. E nós fomos criados para parecer com Deus, né? Para refletir a glória de Deus, para também, né, espelhar e representar Deus, como Jesus disse, né? Sede perfeito, assim como o vosso Pai do céu é. E Deus nos criou, né, para sermos imagem e semelhança dele, né? Como diz o ditado lá fora, tal pai, tal filho, né? Assim como o filho, ele quando vai crescendo, vai ficando mais parecido com o pai, Deus também, né? Nós somos assim, nós fomos criados para amar com o amor de Deus, né? Para perdoar com o perdão de Deus, né? Porque o nosso amor, o amor natural, é um amor egoísta, né? Quantos divórcios, né? Quantas, né? Porque o amor humano é um amor natural, é um amor egoísta, né? É um amor interesseiro, é um amor, né? Mas o amor de Deus é um amor puro, né? É um amor abnegado. Nós fomos chamados para perdoar com o perdão de Deus, para falar as palavras de Deus, como tal pai, tal filho. Você foi criado para ter o jeitão do pai, amém? Diga para o seu irmão, você foi criado para ter o jeitão do pai, amém? Nós fomos criados para nos parecer com Deus, amém? E, queridos, o homem, ele deve ser parecido com Deus, né? Foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, né? Também como um ser social, né? Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, né? E você sabe que o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, ele é um relacionamento com Cristo, né?
E nós não fomos criados para ser uma ilha, né, para vivermos, né, isolados de Deus, separados de Deus, vivermos uma vida independente de Deus. Pelo contrário, Deus nos criou com um vazio que só Ele pode preencher, né? Deus nos criou, né, para que nós viéssemos, né, Ele nos criou não porque Ele estava só, porque Deus é trino, é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e ele estava na companhia dos anjos, dos serafins, querubins, mas Ele criou o homem, né, para que o homem fosse dependente dele, para que o homem tivesse comunhão com ele, para que o homem tivesse, a sua felicidade fosse realizada nele, né? E o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus, para ter comunhão com Deus, né? O homem é criado como um ser social, e Deus, Ele deseja que você tenha comunhão com Ele, que você tenha intimidade com Ele, que a primeira voz que você ouça pela manhã seja a voz de Deus, que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Que você seja dependente de Deus, né? Talvez você hoje está aqui, né, seja uma pessoa assim individualista, seja uma pessoa independente, seja uma pessoa assim que não consulta Deus, que não busca Deus, né? É uma pessoa que tem a sua maneira, você decide por si mesmo, mas quando você começa a ter um relacionamento com Deus, quando você começa a amar a Deus, quando você começa a ter comunhão, intimidade com Deus, você passa a consultar a Deus em tudo, amém? E Deus quer te guiar, né? Deus quer que você tenha comunhão com Ele, né? Como Adão tinha lá no Éden, né? Todas as tardes Deus vinha para ter comunhão com Adão, né? E Deus, queridos, Ele quer falar contigo, né? Deus, Ele quer ouvir a sua voz, Deus, Ele quer que você tenha comunhão com Ele todos os dias da sua vida. E uma das coisas que nós lemos aqui é que assim como Deus tem domínio sobre os céus, sobre a terra, tem domínio sobre toda a criação, Ele também deu domínio ao homem, né? Ele disse assim ao homem, né, que o homem dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre todo réptil, sobre toda a terra. Ele deu domínio para que o homem dominasse, né? Então, a Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quero que você preste atenção nisso, né? Deus, Ele deu ao homem esse poder para dominar, né, a sua criação. Mas Ele nunca deu poder ao homem de dominar sobre o outro homem, né? Ele não deu poder ao homem para que ele subjugasse o outro homem, né? Oprimisse o outro homem, né? Ou dominasse sobre as pessoas. Deus, Ele deu poder para que o homem dominasse sobre toda a criação, né? Mas ele não deu poder, né? Ele não era a ideia de Deus que o homem dominasse sobre o outro homem, né? Ou que o homem dominasse sobre a mulher, né? Você sabe que Deus criou a mulher, né, como ajudadora, como auxiliadora, né, como companheira, né? E muitas vezes, queridos, até nós como pais achamos que os nossos filhos, né, são posses nossas, né? Queremos dominar os nossos filhos, queremos escolher qual é a profissão que ele vai ter, queremos escolher qual é a pessoa que ele vai casar. E se nós, né, descambarmos para essas coisas, né, sermos possessivos, né, porque tem pais que ele não é pai dos seus filhos, ele é dono dos seus filhos, né, subjuga, né, domina os seus filhos. E muitas vezes, queridos, sufoca, né, com um amor entre aspas, né?
Mas Deus, ele nunca foi a ideia de Deus que o homem dominasse sobre o outro homem, né? Ou dominasse sobre a sua esposa, né? Deus não criou o homem para subjugar o outro homem, mas infelizmente, queridos, né, há maridos que oprimem as mulheres, a sua mulher, subjuga a sua mulher. Às vezes trata, até a própria esposa como escrava, né? A mulher já trabalha fora e quando chega em casa ainda tem que fazer todos os serviços domésticos, né? E ele exige, né? E requer. Muitas vezes, né, a gente vê mulheres cansadas, né? É claro, você pode dizer para mim, pastor, mas a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, né? E, queridos, interessante que até os homens não crentes conhecem esse versículo, né? E usam esse versículo como arma, né? Para que a mulher possa estar sempre na sua mão, né? Mas você sabe que a mulher, é claro que a mulher deve ser submissa ao marido, mas não podemos usar a submissão, né, como uma arma. Submeter é um verbo. Submeter-se deve ser uma ação voluntária. Isso significa que nós não podemos obrigar a mulher, né, a nos submeter. Ela precisa se submeter de uma maneira voluntária, né? Tem que ser algo do coração. A gente não pode impor a outras pessoas para que venha fazer aquilo que nós queremos, né? E, amados, quando a tua esposa, né, ela reconhece que você é um homem de Deus, né, um Ed, né, que é sensível à voz de Deus, que obedece à voz de Deus. Olha, uma mulher assim, ela não vai ter dificuldade nenhuma, né, de te seguir, né, de te ouvir, de te obedecer, né, de te acompanhar, né? E nós não podemos forçar as esposas, né? Porque o marido pode até forçar a esposa a fazer o que ele quer, mas isso não é uma submissão, né? É um jugo. Isso não é submissão. Submissão é uma escolha, né, que a mulher faz. E quando a esposa, queridos, como eu disse, reconhece que o marido está ouvindo a voz de Deus, ela não terá problema de ser submissa ao seu marido. Amém? Glória a Deus. Cristo é o cabeça. Amém? Glória a Deus. E nós, quando ouvimos o cabeça, né, a esposa não vai ter dificuldade. Mas muitas esposas têm dificuldade de confiar que os maridos estejam realmente ouvindo a voz de Deus pela maneira como ele trata as suas esposas, né? Às vezes trata de uma maneira grosseira, né? De uma maneira assim, muito crítica. E muitas esposas têm uma dificuldade enorme, queridos, de ser submissas aos seus maridos, por causa da maneira como o marido trata elas, né? E não parece que eles estão se submetendo ao Senhor, né? E as mulheres sabem, queridos, que depois desse versículo, né, em Efésios 5:22, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, está escrito o seguinte: a Bíblia diz que os maridos devem amar as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Cristo não deixa a igreja de lado, né? Cristo, ele não critica a sua igreja, né? Cristo, ele não humilha a igreja, né? Ele não abusa dela, né? Cristo, ele jamais age de maneira arrogante, né, e insensível com ela. Também não critica e não faz a igreja se sentir como se não tivesse valor. Pelo contrário, né? Cristo, ele ama a igreja, ele morreu pela sua igreja, né? E então ele protege, ele supre as suas necessidades e ele cuida dela. Amém? Assim deve ser, né, os maridos, né? Deve amar as suas esposas, né? Deve tratá-las, né, como Cristo tratou a igreja. Amém, amados? Olha, se nós não fizermos assim,
Não há casados para sempre que vai dar jeito, né? Você pode fazer, né, várias edições do Casados para Sempre, né? E não vai dar jeito, né? Nós precisamos, né, como homens de Deus, ouvir a voz de Deus, amém? Ser submissos a Cristo, ser obedientes a Cristo. E quando uma mulher, né, vê que esse homem é obediente ao Senhor, né, é sensível à voz do Espírito Santo, com certeza ela não vai ter dificuldade de seguir o seu marido. Amém, queridos? Glória a Deus, amém? E, amados, uma outra coisa que Deus criou o homem é para que ele vivesse para sempre, né? Quando Deus criou Adão lá no Éden, foi para que Adão vivesse para sempre. E ele disse para Adão o seguinte: olha, Adão, de todas as árvores, de todos os frutos das árvores podereis comer, menos, né, da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, o quê? Certamente morrereis, né? E essa foi a ordem. E então, né, depois Deus criou Eva, da costela de Adão, e Adão então deixou Eva assim se afastar muito, né? Por isso que a gente não deve deixar as nossas esposas andar, se afastar muito, né? Deixar ela andar por aí, né? Sem, né, estar de olho. E Adão, não sei se estava distraído, eu sei que ele deixou Eva ficar circulando ao redor daquela árvore da ciência do bem e do mal, e ali estava a serpente, né, que começou a induzir ela, que começou a conversar com ela, que começou então, né, a colocar coisas na cabeça dela. E disse assim: olha, não, vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês vão ser como Deus, né? Saber tudo, né? Ser como Deus, ser divinos, né? E Adão deve ter pensado o seguinte, né? Eu acho que Deus exagerou, né? Eu acho que o Senhor exagerou dizendo que a gente ia morrer, porque eu nunca vi ninguém morto, eu nunca vi um cadáver. E, na verdade, Adão nunca tinha visto nenhum cadáver, né? Nenhuma pessoa morta, ou então um animal morto. E, queridos, tem pessoas que só creem se vê, né? Não é? Mas graças a Deus que Deus nos chamou para nós crermos. Ele diz: olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Repita comigo: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas há pessoas, até no meio evangélico, que precisa ver para crer, né? Então, Adão disse: poxa, eu nunca vi, acho que Deus exagerou. Eu nunca vi nenhum cadáver, eu nunca vi nenhum defunto, eu nunca vi ninguém morto, nem animal, né? E então provou do fruto. E, amados, e aconteceu essa tragédia. O pecado entrou no mundo, né, porque, infelizmente, as pessoas parecem que precisam ver para crer, né? É como no dilúvio, né? Não havia chuva. E Noé pregou durante 100 anos. 100 anos. Não havia caído uma gota de chuva, de água. O orvalho ali, ele fazia, todos os dias caía um orvalho que regava a terra, e ali as pessoas: oh, Noé é um maluco, é um pregador maluco, né? Porque nunca choveu, e ele disse que vai cair um dilúvio. E, queridos, mas quando veio o dilúvio, né, não houve mais tempo para aquela geração, né? As águas subiram de uma maneira tremenda, e é assim a volta de Jesus, né? Os pregadores estão dizendo: olha, Jesus voltará, Jesus voltará. E há muitos crentes desapercebidos, né? Há muitos crentes: olha, eu já ouço essa mensagem há muitos anos, né? E muitas pessoas esperam ver para crer. Mas, amados, nós não somos desses, né? A palavra do Senhor diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? É interessante que os animais
foram mais sensatos do que os homens, né? Porque entraram de 2 em 2 na arca, né? Entraram de 2 em 2 na arca e os homens, né, desprezaram a palavra do Senhor. Não sei se você viu aquele tsunami, acho que foi em 2004, 2005, né? Houve um tsunami lá naquela região da Indonésia, matou quase 300 mil pessoas. Aí foi noticiado no jornal vários dias, né, sobre aquele tsunami, né, porque ficou quase 15 dias ou 20 dias nas manchetes dos jornais, né, os mortos foram contabilizados. E disse que um parque lá na Indonésia, não sei, um parque que ficava perto do mar, disse que até os animais pressentiram que algo terrível estava para acontecer, né? Estava lá escrito no jornal o Globo, né? Eu li, achei aquilo interessante. Disse que os animais pressentiram que algo terrível estava para acontecer. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a subir a montanha, né? E se abrigar lá na montanha, né? E depois, quando veio o tsunami, né? Matou muitas pessoas. E depois o supervisor do parque foram ver lá, os animais estavam tudo abrigado, porque eles pressentiram que algo terrível estava para acontecer. E, amados, é assim a volta do Senhor, né? Nós precisamos estar atentos. Por isso Jesus diz, olha, esteja pronto, né? Vigiai e orai. Amém? Glória a Deus. E, queridos, né? Jesus veio para restaurar esta imagem e semelhança que foi desvirtuada após a queda, que foi assim desfeita, que foi assim desmanchada, deformada após a queda. Jesus, ele quer restaurar essa imagem e semelhança que o homem perdeu, né, após o pecado, após a queda. Jesus veio para redimir o homem, Jesus veio para restaurar o homem, Jesus veio para restaurar o homem a imagem e semelhança, né? Isso só é possível através de Cristo, né? Só é possível através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus, né? Como disse lá em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele predestinou, a Bíblia diz em Romanos 8, 29, diz que Deus nos predestinou conforme a imagem do seu Filho, né? E na sua segunda vinda, Ele vai restaurar completamente, né, essa imagem e semelhança que Deus criou, né, lá, que Deus fez lá no Éden, né, onde nós seremos restaurados completamente, imagem e semelhança de Deus. Mas por enquanto, eu e você, que estamos aqui, que cremos no Senhor, né, nós estamos assim, né, em processo contínuo, né, sendo conformado segundo a imagem de Cristo, né? E, queridos, e nós somos transformados de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Deus, a palavra de Deus está nos transformando, né? Eu não sei qual é o processo na sua vida hoje, mas eu sei, né, que Deus está modelando o seu coração, que Deus está tocando no seu coração, que Deus está conformando o seu caráter, né, mudando o seu caráter, segundo a imagem de Cristo, para que você ande, né, conforme a imagem de Cristo. E essa semelhança moral, que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito, queridos. Ele criou um homem santo, um homem de uma maneira, o homem era inocente, né? Mas quando o pecado entrou, né, essa imagem e semelhança moral, ela foi desvirtuada, né? Mas hoje, você que recebeu a Cristo, você que recebeu esse novo coração, você que recebeu esse novo espírito, né? Você que recebeu esse espírito, né, capaz de obedecer a Deus, de seguir ao Senhor,
Deus está, então, restaurando a essa semelhança moral que Adão perdeu lá no Éden. Deus está restaurando. Deus está mudando o seu coração. Amém? Deus está fazendo você ser um novo homem, uma nova criatura, tendo a natureza de Deus, filho de Deus. Amém? Deus está purificando o seu coração, porque a palavra que nós temos pregado tem limpado o seu coração. Amém? Glória a Deus. Amém? A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, Deus tem te chamado para você andar em novidade de vida. Amém? Diga para o seu irmão, Deus tem te chamado para você andar em novidade de vida. Amém? Andar em novidade de vida, amém? É andar com um novo linguajar, amém? Novos pensamentos, amém? Novos projetos, novos sonhos, um novo coração, né? Uma nova mente, né? Deus tem te chamado para você viver o novo, amém? Glória a Deus, novas atitudes, né? Novos valores, né? Novos pensamentos, livres de obras mortas, uma nova consciência, uma consciência nova. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Glória a Deus, para que você cada dia mais tenha semelhança moral de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. E essa semelhança intelectual, que o homem foi criado como um agente racional, com poder de escolha, o homem pode raciocinar e fazer escolha, né? Que lindo. Deus nos criou diferente dos animais, né? Os animais não têm intelecto, né? Mas Deus colocou em nós intelecto. Eu louvo a Deus por esse intelecto. E muitas pessoas, né, às vezes não crentes, sabem explorar esse intelecto que Deus nos deu, né? Fazendo grandes invenções, né? Grandes pinturas, grandes realizações. Você vê, né, a tecnologia, né, foi um intelecto que Deus deu ao homem, né, inteligência, né, como está avançada a tecnologia, a ciência, a medicina, tantas coisas, foi um intelecto, né, isso é uma obra do Senhor. E muitas vezes, né, às vezes nós crentes não exploramos, né, Deus é um Deus criativo, glória a Deus. Diga-se, Deus é um Deus criativo, né? Ele cria, queridos, coisas novas. Ele vai criar um novo céu, uma nova terra, amém? Ele vai criar coisas novas. Deus é um Deus criativo. E Deus nos deu um intelecto, né? E nós temos semelhança intelectual, porque Deus é um ser inteligente. E Deus tem nos dado inteligência para nós escolhermos aquilo que é bom, amém? Aquilo que é certo, amém? Aquilo que é verdadeiro. E o homem foi criado como agente racional e com o poder de escolha. E o homem pode raciocinar e fazer escolhas. E louvado seja Deus. Se você hoje, né, decidiu estar aqui, é porque Deus tem te dado inteligência, amém? E você sabe, e você tem entendido aquilo que é certo. A palavra de Deus é a verdade. E Deus quer restaurar, queridos, né, você, a imagem e semelhança de Deus. Que a cada dia seja um processo contínuo na sua vida. Amém? Que a cada dia a glória do Senhor venha brilhar na sua face. Amém? Que a cada dia você tenha, todo o jeitão do Pai. Amém? Que você possa dizer, olha, eu sou como meu Pai, né? O meu Deus, né? Eu falo as palavras de Deus, né? Eu amo com o amor de Deus, eu sinto, né, com os sentimentos de Deus, né? Eu amo com o amor dele, eu perdoo com o perdão dele. Que você tenha todo o jeitão do Pai, porque ele te criou para você ser imagem e semelhança de Deus. Amém, amados? Eu quero que você fique de pé, glória a Deus. Olha, é uma palavra breve, né? Mas que o Espírito Santo possa
falar melhor o seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu te dou graças, porque a tua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Senhor, e a tua palavra, Senhor, ela não é inútil, mas ela é poderosa, Senhor. Senhor Deus, para criar, Senhor. Senhor, e no nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, por esse ministério. Ó Deus dos ED, homens em Deus. Senhor, abençoa o coração de cada chefe de família. Ó Deus, abençoa o coração, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, de cada homem que está aqui neste lugar, Senhor. Senhor, porque sei, Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos cobra muito mais do que as nossas esposas, os nossos filhos, porque o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes. Ó Deus, porque na queda, Senhor, o Senhor veio prestar conta com Adão. Adão, onde tu estás? Né? Senhor, e aqui estamos nós, Senhor. Senhor, queremos ser pessoas responsáveis. Senhor, queremos ser pessoas, ó Deus, que sejam obedientes à tua voz, sensíveis à tua voz. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, tira do nosso coração tudo que não provém do Senhor. Senhor, o Senhor tem dado capacidade aos homens neste lugar. O Senhor Deus tem dado poder, Senhor Deus, a cada homem neste lugar. Poder do teu Espírito Santo. Senhor, e no nome de Jesus, ajuda-nos a cada dia, Senhor, ser conformados segundo a imagem de Cristo, Senhor. Senhor, e que, ó Deus, Senhor, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos vizinhos, possam, Senhor, olhar para nós e dizer, lá vai um homem de Deus, lá vai um homem de Deus, um homem comprometido com o Senhor, um homem temente ao Senhor, um homem que se desvia do mal. Pai, ajuda-nos, Senhor, ser esses homens, Pai, no nome de Jesus, que a igreja diga amém. Quero passar a palavra, né, para o pastor Carlos. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor, pela palavra. Você sabe que eu tenho o privilégio e também a dor de ser esposo de uma pastora. Então, privilégio porque a gente pode compartilhar coisas no mesmo nível. E a dor porque todos os domingos eu fico no carro esperando ela, porque ninguém quer falar com o pastor, mas com a pastora todo mundo quer falar. Então hoje eu sofro aquilo que a maioria das mulheres, dos pastores, sofrem em relação ao marido. O marido tem que atender atenção, e eu sou o marido da pastora. Mas uma das coisas que a minha esposa sempre fala comigo, e que o pastor abordou aqui, é a segurança ou a insegurança que ela tem em relação, que a mulher tem em relação ao seu homem. E eu entendi uma coisa nesse relacionamento conjugal, irmãos, uma coisa. Quando o homem, ele não passa essa segurança, quer na área emocional, quer na área material ou quer na área espiritual, a mulher sempre é uma mulher ansiosa e preocupada. Mas quando você passa essa segurança de que você segue a Jesus, que você tem uma vida, e ela vê isso, como é que você passa essa segurança? Pô, ela vê o marido orar. Então, poxa, meu marido ora todo dia, eu vejo meu marido meditando na palavra de Deus, eu vejo meu marido sempre buscando coisas espirituais, lendo um livro. Então isso passa a segurança de que aquele homem está andando com Deus. Diga glória a Deus. A segurança emocional é de você não mudar a cada sexta-feira. Porque tem cara que chega com uma ideia nova a cada sexta-feira, quer mudar tudo, né? Se esquecendo dos compromissos que assumiu antes. Então isso traz insegurança.
Eu não sei se meu marido vai fazer ou não vai, que é a falta de palavra, né? Assume um compromisso, não cumpre, assume. Então, o homem que não tem palavra nos seus compromissos passa insegurança à mulher. Deve todo mundo, é o cobrador que bate na porta, é a conta que não paga, será que vão cortar minha luz? Então, essa segurança material, que é outro aspecto também, que hoje fica até mais complicado, porque hoje homem e mulher trabalham juntos. Mas, quando o homem não produz nessa área, isso também cria ansiedade. Então, homens em Deus, Edes, esses homens em Deus têm que ter o reflexo dessa vida com Deus através desses aspectos. Porque, ouça, a estabilidade de um lar, de uma família, pesa muito sobre o cabeça. Tem um ditado popular, está na Bíblia não, mas é verdade, que quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece. Então, homem que não tem juízo, a família toda paga o preço. É filho desequilibrado, é mulher desesperada. Então, o homem que em Deus, quando foi dito aqui, anda na minha presença ser perfeito, quando Deus criou o homem perfeito, santo, Ele criou este homem com essa capacidade e em Cristo você consegue ela. Vai por mim, consegue. Se você pedir, Deus vai te dar as ferramentas necessárias. Pai, muito obrigado pela palavra do teu servo. Preserva ela no nosso coração. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que nós possamos, Senhor, ser sacerdote nos nossos lares. Que nós possamos convidar a nossa esposa para orar juntos com ela. Que nós possamos, ó Deus, tirar um dia da semana para sentar à mesa com a nossa família, fazer uma oração e ter comunhão uns com os outros, Pai. Que nós possamos ser esses homens em Deus. Fortalece-nos. Senhor, foi cantado aqui que toda hora o pecado vem, todo dia o pecado vem, mas nós queremos declarar que nós escolhemos a Ti, Senhor. Nós escolhemos a Te servir, nós escolhemos a viver uma vida contigo. Ajuda-nos e nos fortalece nessa escolha, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Olha, não sai daqui sem dar um abração, um colega, dizer aí, olha, bom estar contigo aqui, Deus abençoe.